Oi, gente, eu me chamo Fernanda Carlos Borges, estou aqui com o Arthur Gaiarsa, Renato Oliveira, o Apolo França e o Nadish Gaiarsa. Estou falando aqui na ordem que aparece na minha telinha. E a gente está aqui de novo para continuar esse projeto, né, sobre o corpo e o espírito. E como eu já disse para vocês no vídeo da semana passada, a gente vai fazer uma minissérie agora, nesse primeiro momento, desse livro aqui, que se chama O Olhar, do José Ângelo Gaiarsa. E, para quem não conhece, Renato, se apresenta rapidinho, você não estava semana passada? Eu pesquiso a relação entre corpo, imagem e subjetividade. Ultimamente, eu estou no estudo de linguagens, terminando uma dissertação sobre documentário, sobre audiovisual, sobre documentário do Eduardo Coutinho. Então, a gente tinha parado quando ele falou da mácula, né, da retina, que é um pontinho que vai percorrendo velozmente, né, as imagens, os objetos. E aí agora eu vou ler um trechinho quando a gente começa a entender a periferia da retina, e depois para entender a relação entre a mácula da retina, que é esse pontinho, e a periferia da retina. Então ele fala assim: qual é a função da periferia da retina? Ele diz: para que serve a visão periférica da retina se ela é tão precária em matéria de nitidez ou acuidade? Se ela vê tão mal? Porque a gente já viu no outro vídeo que é só a mácula, que é um pontinho, tamanho de um pingo de um i, quando a gente está olhando uma folha, e de uma bola de tênis quando a gente está olhando no horizonte, né? Então, o ponto de nitidez do olho é muito pequeno, então, mas ele percorre, fica correndo. E tem uma outra coisa que é a periferia da retina, que tem uma noção um pouco assim borrada de todo o contexto em torno da mácula. É que a periferia da retina, muito mais que a mácula, é sensível a cores e movimentos, a conjuntos de movimentos, sejam eles dos corpos que se movem no campo visual, sejam dos que se movem sobre si mesmos. Ela serve como um grande campo, uma antena parabólica, capaz de detectar mínimos movimentos. Imediatamente depois, os olhos se voltam de maneira automática para o ponto em que apareceu o movimento, para que a mácula identifique o objeto com precisão, assim como o contexto no qual o movimento, o objeto se encontra. É um mapeamento interessante, é um sistema. Acho que isso é o ponto que mostra, né, que o olhar precede a qualquer tipo de consciência, né? Então eu estou aqui, né, parado, cai alguma coisa aqui do lado, eu posso nem ter essa percepção nítida, mas a mácula vai ver o movimento, é um sensor de movimento, o olho, né, capta, e isso já vai gerar uma mudança, por exemplo, de esquema motor, né, uma preparação diferente antes mesmo de qualquer tipo de consciência, né? Então o olhar que vai à frente até de qualquer percepção, né? O tanto que a gente é ancorado na visão, né, em termos de sistema nervoso e de todas as nossas predisposições, né? Andando, um exemplo que eu sempre dou, né? Você tá andando na rua e aí vem alguém em sua direção, antes de você pensar algo assim, você já está julgando, por exemplo, que vai ser assaltado dentro dos seus preconceitos ali, e isso já dispara uma série de predisposições, já dispara todo um sistema de sobrevivência ali, né? Então, o olhar primeiro, as preparações depois, a sensação que vem, a posição por último, né? Interessante, Sim. você falou no início, mas definir claro, né, que a mácula é um ponto fixo no fundo do olho, onde você tem o foco. E você não é que o foco se desloca, você se move para botar a mácula focando aquele acento, que nem a gente está falando, só esclarecer isso, né? E a retina é aquela visão periférica, mais embaçada, em que você está percebendo o todo e dependendo do som, dependendo do vento, dependendo, você se desloca para focar o que fez o barulho. Ele está falando da formação psíquica do ser humano também, né? Relações de atração, né? Eu me atraio por mulheres. Então, perifericamente, eu vou olhar para todas as mulheres, mas de repente tem uma que me chama mais atenção. E aí eu vou nesse foco. Ou não gosto. Porque assim, o que é o eu, né? Como é que o eu é formado na nossa mente, né? O eu é aquele que manipula objetos, né? Então ele tem a ver com esse foco e a capacidade que a gente tem de produzir uma modificação nos objetos. Então o eu tem a ver com foco, Sim. né? Porque é uma ação sobre os objetos que dá essa ideia de que faço, sei, por isso sou, né? Quando acontece alguma coisa fora do eu, né?
Quando alguma coisa periférica acontece, eu entendo que existe a realidade além de mim. Uhum. A realidade se move independente de mim, independente do eu, independente do que eu faço, do que eu controlo, né? E aí eu lembro aquela cena do Matrix, tem uma cena, eu acho que ela é muito boa, que o Neo está em dúvida, ele ainda não saiu da Matrix, mas ele está em dúvida, ele sabe que tem algo mais, e aí ele está conversando com o chefe ali no escritório, muito em dúvida sobre a natureza da realidade, né? E aí, enquanto ele fala, dentro da Matrix, é uma coisa toda programada, enquanto ele fala com o cara, com o chefe dele, tem um cara limpando o vidro. Você lembra dessa cena? Tem um cara limpando o vidro. Do lado de fora do E aí prédio. você pensa assim, mas por que a Matrix cria um cara limpando o vidro se aquela ação de limpar vidro é totalmente inútil para aquela relação? Aí isso é genial no roteiro, eu acho, porque é aquele cara inútil, aquela coisa que não está no foco, numa relação causal específica, que testemunha que a realidade existe, independente dele. Então, é uma armadilha da Matrix, vamos dizer, no caso do filme, né? Então, eu acho isso muito interessante, assim, é o que está fora das relações causais controladas pelo eu, que testemunha a existência da realidade além de mim. E é a periferia da retina que capta essa realidade. Sim, tato, paladar, olfato, audição, todos os sensores ligados, né? Eles funcionam consorciados. Você está percebendo tudo o que está acontecendo ao seu redor sem estar propriamente consciente. De visualizar a condição de desenvolvimento humano, né? Que a gente só consegue focar depois que fica em pé, né? Mais ou menos ao mesmo tempo, né? Nesse final do primeiro ano ali, quando a gente consegue vencer a luta antigravitacional e ter o mínimo de coordenação para fazer esse mundo existir aqui, né? E você consegue Sim. pegar a coisa e começar a focar, né? Aí chega lá em cima, libera os braços e aí começa a ter essa capacidade de manter algum foco que vai se amadurecendo até mais ou menos quando a personalidade começa a aparecer também, né? Você falou, tem um estágio anterior que é fantástico, né? O bebê, na hora que ele nasce, ele tem uma visão periférica, difusa. E é muito gostoso quando você vê que o bebê começa a olhar para você, olhar para as coisas. Um primeiro olhar dele é meio embaçado, ele está olhando para você, mas é como se ele não tivesse desenhado ainda, né? E a partir do momento que ele começa a rever você, ele identifica, porque já é um desenho gravado na mácula, na neurologia, de reconhecimento, de apropriação desses primeiros laivos de personalidade, vamos chamar assim. É lindo o bebê pequeno quando ele começa a focar, né? É como se ele acordasse, como se a alma dele tivesse baixado nele. Agora tem alguém ali dentro que está definindo um foco, né? Começa a ter um eu, né? Uma coisa que eu estava pensando aqui que me fez ir para um outro lugar tem muitas, assim, tem casos de autismo, né, que o cara é autista, ele não consegue amarrar o próprio cadarço do sapato, mas quando ele passa pela rua, ele percebe tudo. Ele é capaz de relatar o que a pessoa na esquerda lá estava vestindo, o que a pessoa na direita estava vestindo, porque ele recebe toda a informação. Ele recebe toda a informação, alguns conseguem devolver essa informação, outros não, né? Eles não são capazes de atravessar a rua e tal, assim, né? Mas é interessante, porque então tem aí formas como o cérebro lida com o foco e com a visão periférica, né? Porque como que é isso, né? A pessoa que ele é capaz de absorver toda a informação, absorver tudo, mas não é capaz de ser autossuficiente, né? De como o bebê vai passando por esses estágios de evolução, né? E a gente, muitas coisas a gente só é capaz de fazer porque a gente é capaz de focar. Porque, por exemplo, dirigir carro, a gente só é capaz de focar em certas atividades, abstrair de outras e lidar ali com um monte de coisas incertas, né? Porque, cientificamente falando, o homem seria incapaz de dirigir um carro. Mas como a gente consegue, assim, abstrair de um monte de coisa e focar em outras, a gente consegue caminhar nessa corda bamba, que é dirigir um carro, né? Enquanto o autista não consegue. Eu lembro do Gaiarsa. O Gaiarsa era meio uma criança encantada com o mundo, né? Ele tinha essa coisa do maravilhamento. O Nadish sabe disso. E eu lembro dele dizer assim,
como é que a gente dirige com tanto carro em volta, essa máquina imensa, maior que o nosso corpo, e nós nos atropelamos tão pouco. Ele tinha um encantamento com essa habilidade de direção, para ele era uma coisa assim, fantástica, que revelava algo fantástico do corpo, né? Seguindo o raciocínio do Apolo ali, né? Porque eu acho que essa é uma questão bem paradoxal, assim, né? Porque é claro que o autismo, né, é uma doença de espectro, né? Então, tem muitos tipos de autismo diferentes, né? Incontáveis, então é difícil de determinar quais são as características, mas se a gente pega em alguns tipos específicos, assim, né, talvez ele não consiga focar em algo, né? A gente pode visualizar que o olho é um receptor, mas a imagem não se forma no olho, né? A imagem se forma no cérebro. Então, aí que a gente consegue talvez explicar essas habilidades fantásticas. Tem aquele autista que desenha a cidade inteira, né, Apolo? Você já viu o cara vai de helicóptero, fica um tempinho em cima de Manhattan, em Nova York, né? E depois ele desce e desenha a cidade inteira, todos os prédios, todas as ruas, assim como uma fotografia da imagem que ele viu, né? E aí fica essa... Todas as janelas. Todas as janelas. Quando o pessoal chega assim, em casinhas, lá longe, assim, na paisagem, porque eu vi esse sujeito, eu vi, talvez seja um outro, ele subiu com a irmã, porque ele só anda com a irmã pelo mundo, né? Ele subiu com a irmã num helicóptero, aí ele ficou 5 minutos, que ele deu uma volta de 360, assim, com o helicóptero, no mesmo pontual, né? E depois ele pintou numa parede, assim, ao redor, uma parede de 360 graus, a visão que ele teve. Aí quando você vai lá num predinho lá longe, que assim, que uma pessoa normal não conseguiria reconhecer quantas janelas tinha naquele lugar, ele desenha o número de janelas certinho. O que o cérebro é capaz de fazer, né, nessa relação com o cérebro, com o nervo óptico, né? Eu acho que essa questão que o Arthur trouxe, que é o cérebro que vê, isso é muito importante, porque existe uma influência na percepção, que é cerebral, de fatores epigenéticos, ou seja, culturais, ligados ao ambiente, singularizados, que não tem a ver apenas com a apreensão direta das forças, dos fenômenos, dos objetos, mas também uma avaliação, uma interpretação, uma certa compreensão daquilo. São os fatores epigenéticos influenciando sobre a recepção sensorial desse sentido, que é o sentido visual, né? Essa centralidade da visão, né, como um órgão, uma centralidade da apreensão do mundo, né? Ela é uma constituição ocidental de longa duração, assim, né? Está totalmente ligada ao Renascimento e à perspectiva geométrica, que cria um sistema eficiente de relação, né, entre as coisas e uma representação que pode ser, aí depois com a imprensa, né, reproduzida e tal, que cria uma consistência, essa naturalização nossa do olhar como o principal sentido de relação com o mundo, ela é histórica. Tem, por exemplo, sei lá, grupos no Xingu, né, que mesmo quando vai falar que entendeu uma trama de TC, tarará, vai falar assim, eu sei com o meu ouvido. Né? É outro sistema de referência. Tem um texto lá do Oliver Sacks que ele fala isso, assim, de uma pessoa que sempre foi cega, as metáforas são temporais, geralmente, de distância, de tempo, etc., né? São sonoras. A gente trabalhar essa centralidade do olhar é muito legal, mas não é, entende? Assim, falar disso como uma questão humana, né? Assim, olha, isso é uma definição, né, universal de humano. Genérica do humano. Então, mas no contexto do Gayarz, olha só, como seria no contexto do Gayarz. O olhar é central mesmo, né? Na biologia do corpo de todos os animais que têm olhos, né? E do ser humano especialmente importante porque a gente tem uma orientação criativa nas disposições corporais, na postura. Mas o Gayarz faz uma crítica que vai ao encontro do que você está dizendo. Ele diz assim, esse olho do Renascimento é um olho na janela, é um olho que não tem o resto do corpo. É um olho que controla todas as relações espaciais. E ele não é um corpo vinculado a um processo de orientação, de postura, de sensibilidade sensório-motora. É um olho desconectado na janela. E foi eficientíssimo para criar os sistemas todos de categorização, de taxonomia científica, né? Ele é um olho catalogador, né? E ele é produzido a partir de maquininhas, né? Para criar a perspectiva, né? Então, assim, ele é uma invenção que produz uma determinada realidade.
É um né? certo E aí, modo de lidar com a perspectiva, porque no sistema sensório-motor do corpo humano, orientar-se perspectivamente é necessário para a gente organizar a posição e a postura, né? isso Qual já é é o uma problema da metáfora cultura? decorrente disso. Não, mas Nossa, o nossa, Gaersa faz gente. essa crítica. Qual é o problema da cultura ocidental? Tirou o Sim, olho mas deste processo de orientação com o outro, tornou ele uma janela absoluta, uma janela controladora, uma janela sem mas campo de forças em Sim, mas para movimento. uma pessoa que não enxerga, todas as coisas são simultâneas. Sim, E ela sim. não Aí a gente está falando entende? das singularidades, né, diferentes. Mas deveria ser simultâneo para a gente também. Infelizmente, a gente põe esse olho na janela e tira o corpo dele. Uhum. Eu estou não, dizendo mas tem isso só uma para a coisa gente não curiosa. dizer que não tem um corpo aí que é estudado de um É, certo modo, e que o olhar tem mesmo uma função, e que é uma máquina sofisticadíssima. É mesmo, né? o Renascimento é quando, de fato, é estudada a perspectiva nos quadros. Então, é um modo de pensar a realidade, não só ver a realidade. Perceber que ela tem tridimensionalidade, que ela tem a profundidade, que ela tem a frente. Mas E eu queria... principalmente associar a realidade com a imagem, a possibilidade de Sim, você acessar o real através da imagem. Isso é a grande ficção, né? A grande construção do Renascimento. E isso teve a ver sim, com sim. necessidades logísticas. Tem um livro muito bom para quem quiser ler, além desse do Gaiarsa, que se chama De Arquimedes a Einstein, A Face Oculta da Invenção Científica, que ele mostra que como esse controle de janela, controlador sobre a espacialidade moderna, tinha a ver com as necessidades de invenção de estruturas urbanas que favorecessem a logística do trabalho burguês, do comércio. Eu acompanhei também o surgimento dos autistas. Eu falo surgimento porque, de fato, é que nem foi o infarte que surgiu na humanidade em função de hábitos de vida, o derrame acentuado, e o autismo também surge na década de 70, quando a humanidade começa a ver muitas coisas, muitas coisas. E aí o autista surge enquanto um quadro repetitivo que está reincidindo na formação biológica dos seres humanos. O Apolo fala isso que eu achei fantástico. Quer dizer, é um cara que vê tudo, mas ele não tem o foco. Ele vê tudo, ele está percebendo tudo. E, com o tempo, você vai trabalhando com ele para ele ir se percebendo dentro daquele todo que ele vê. No foco, ele vê detalhes, ele reconstrói a realidade como um todo, fotograficamente. O autista tem todas as percepções muito mais afloradas. Sim, Então ele recebe tudo, né, muito mais intensamente do que a gente. A gente recebe, né, a ciência diz, né, é cerca de 100 milhões de pensamentos para a gente aprender um. Então, todos esses estímulos estão passando abafados por mim, né? E no autista, não, eles estão alto. O som está alto, a cor está alta, a luz está alta. aparentemente ele está desligado pelo excesso de estímulos, né? Ele não dá Ele não conta consegue. de gerir tanto estímulo, né? Essa é Mas a maioria dos casos, né? curioso, né? Porque a gente está vivendo isso na humanidade hoje em dia. É muito estímulo. Qual é a atitude? Sim. O que você tem que fazer? A gente, como se eles tivessem sido assim precursores de, olha, vai precisar treinar isso, senão a gente vai Uhum. ficar tudo pasmado vendo tudo, mas sem saber o que fazer. Eu queria só retornar um pouco ali na Renata também, antes de fazer um comentário sobre isso, porque tem a corrida biológica do homem mesmo, né? Quando a gente larga os 4 apoios e vai ficar em pé, isso já é para melhorar a função da visão, né? Para a gente conseguir ver mais longe, se proteger melhor frente aos outros animais, né? Então, tipo, isso já vai sendo um privilégio do olhar e uma mudança total de perspectiva, né? Quando a gente vai para ser bípede. E depois, na nossa fisiologia, assim, né, falando assim de quem tem todas as funções num padrão, a gente vai ter quase 75% de todos os nossos caminhos neurológicos linkados à visão, ou ancorados na visão. Então, a visão é realmente a função que mais ocupa. Tanto que quando eu falo assim para qualquer pessoa, olha, põe a mão em tal pessoa e sente, o que a gente faz? Fecha o olho para diminuir o ruído, porque o olhar traz muita informação, muita memória, e aí quando eu quero me concentrar então no tato, por exemplo, eu fecho o meu olho, né? E aí eu abro o canal para outras percepções. Então não é só uma questão do caminho que a gente escolheu socialmente, e sim uma continuação.
a gente Mas tenha tem uma chegado dimensão de profecia autorrealizável nisso, entende? Não, mas eu Porque não você tem uma terminei. especialização, por exemplo, vamos supor, ultrassom, né? Se a gente desenvolvesse um sistema eficiente, a gente poderia ouvir o neném e desse som a gente extrair significações suficientes, inclusive descobrir outras dimensões, né, dali que a gente nem sabe que elas existiriam, né? A gente precisa converter o som em imagem para decodificar essa imagem, entende? Então, assim, a gente por exemplo, tem um desenho que eu adoro, eu até peguei ali, isso aqui, ó, não sei se vai dar para ver, Fernanda, nem precisa deixar aí, mas isso aqui, ó, são tipo os orelhões, ó, quando surge o avião, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra, o barulho, as pessoas não têm como decodificar o som, saber que se é um tanque ou um avião e tudo e tal. Então, eles criam isso aqui para a pessoa ouvir, e aí eles criam, sabe, referências para decodificar o som. O que acontece com o tempo? Transforma isso em gráfico. Aí você decodifica visualmente. Entende? Mas eu fico pensando isso, né? Como é que a gente poderia... Hoje você tem, como é que chama? Telescópio, daqueles os fodões. Você tem de espelho, que é de imagem, e você tem de rádio, que é de som, né? Então, assim, são sistemas eficientes, só que a gente traduz tudo para a imagem. E aí vai refinando esse sistema visual cada vez mais. Então, assim, você tem um fortalecimento disso. Eu não estou falando que, olha, entendeu? É a mesma coisa, sem olhar, não é isso, não. Mas que é muito difícil você falar assim, isso é o humano, porque a gente tem todos os reforços para se localizar na imagem, a partir da imagem, a partir do sistema de referência da imagem. Eu entendo super o que você está dizendo, Rê, mas eu acho que são as duas coisas. Um olho que é realmente o cérebro em contato com o mundo, né? Que é o que o Arthur estava falando. E essa outra coisa que é epigenética cultural, né? Que você está falando, que não é genético, que é esse olho sem corpo sendo apenas uma janela, um olho controlador, um olho que controla o espaço, né? Um olho que põe tudo no seu devido lugar, que é essa coisa construída na modernidade, com o Renascimento. Uma coisa não anula a outra, né? São duas coisas acontecendo juntas. Carla Pavão, que vocês conhecem aqui do canal, né, do Paz e Bem, que a gente fazia Mulheres e Mitos, ela me mandou um artigo para dar uma olhada essa semana, falou, Fernanda, o que você acha disso? Aí o artigo era o seguinte, era alguém começando a dizer a importância de resgatar o olhar sobre o belo. Contemplar imagens belas. Só que daí, na medida em que esse texto avançava, chegava uma hora que ele dizia assim, porque se a gente resgatar essa contemplação do belo, que tem a ver com o bem, com a verdade, contra o mundo feio, cheio de mentira, isso vai favorecer a evangelização das culturas e dos povos, se você levar a coisa bonita para eles. Então, isso aí é uma coisa muito importante, porque é um olhar sobre uma imagem perfeita que deve ser imposta sobre o mundo. Então, é um olhar que não está a serviço da relação com as forças do mundo, não está a serviço da alteridade, que não está a serviço das relações de afeto e de negociação e de combinados e de aceitação do outro. É um olhar preso numa imagem ideal que coloca o corpo, então, num movimento de conversão, dominação, e fazer com que todo mundo se submeta a essas imagens ideais. Né? Isso nem sequer é moderno, Renata, isso é antigo, mais antigo, né? Então quando o Gaercio está falando de resgatar o olhar, é resgatar um olhar no campo do horizonte, resgatar o olhar no campo dos afetos, no campo da alteridade, desse jogo com o outro o tempo inteiro. Não o olhar do belo perfeito, o olhar preso no belo perfeito que vai impor a sua verdade sobre os outros, evangelizando culturas. Talvez nem Jesus quisesse isso, quando ele não deixava que apedrejassem, quando ele falava da compaixão, né? Quando ele é o único dos personagens da Bíblia que não vai fazer guerra contra outras culturas, como personagem, os cristãos fizeram. Mas Jesus nunca montou um exército para invadir Cananéia, entendeu? Para invadir qualquer outra cidade que não fosse submissa a Jeová. Nossa, a conversa foi longe.
me lembrou, se for pensar em imagem, a frase não é imagem, né? Vinde a mim as criancinhas. Não é propriamente o belo. É alguma coisa que tem uma proporcionalidade, um fluxo de imagens, que nem antes da gente conversar, a Renata estava falando da coisa da fusão da ecologia com toda essa história de trabalho humano também, que não é propriamente o belo, é aquele momento em que você entra numa praia, na hora que você está numa floresta, ou na hora que você está olhando o meio natural, aquilo tem uma harmonia, não é propriamente o belo. Quando você coloca o belo evangelizador, sim, sem dúvida, ele vai evangelizar. Para começar, o belo é magro, alto, de olho azul, loiro. Pronto, isso é belo. O resto não é. Se for baixinho, gordinho, preto, com dente fora do lugar, não é. Curioso, muito legal. Se Eu for estava bela, é a pensando mulher que se submete à imagem da Virgem. Fora dela é a entre, bruxa, é a malvada, é a entre bruxa feia. essa subjetividade que define a pessoalidade. É curioso, porque nos últimos meses, pandemia, eu tenho atendido e privilegiado atender as pessoas só por áudio, porque o primeiro sinal que me dá é que fica muito mais desinibida a conversa, porque a pessoa não está vendo concretamente. Cada um está construindo o que está vendo. Que nem na hora que você lê um livro, você está construindo aquela imagem. Você não está meramente interpretando o texto e as palavras. Essa subjetividade me interessa muito. Que nem estou privilegiando hoje em dia atender só por áudio. Porque, cara, é tão mais desinibido, as pessoas falam as coisas mais profundas tão mais rapidamente, que elas estão brincando com o que elas estão imaginando e vendo dentro, né? E eu também fui desenvolvendo essa linguagem, que é uma linguagem específica, que a pessoa vai ficando mais à vontade para ficar lidando Ô, com a psique Nadish, é uma dela. versão pandêmica da Associação Livre do Divã que você está fazendo. Sim, 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 sim. Eu me sinto muito analista hoje em dia. É muito curioso, meu, que vim de toda a área corporal. Hoje em dia me sinto um psicanalista de primeira linha. Não preciso nem do divã. Estou tão É uma versão pandêmica do Divã e da Associação Livre. Não preciso ter Mas sabe, aquele consultório com divã, com tapete, não. É só o falando agora online. em versões pandêmicas nossas, assim, tem algo que eu tenho pensado muito, assim, em relação ao que o Gaiarsa sempre falou, né? E o olhar, né? Ele, vários momentos, ele sempre fala, né? Porque uma das questões sobre o olhar é porque a gente só olha para fora. A gente só olha para fora. Eu estou falando e vendo vocês, e não me vejo. E agora mudou. E agora, toda Sim. vez que eu estou falando aqui, eu estou me vendo. E isso seria, assim, né, o inverso de toda... Né, isso deveria Fantástico. nos aproximar da nossa própria expressão não verbal, né? Então, Então, só que essa imagem a gente controla, faz a pose, vê como é que fica mais aceitável a imagem. Tem todo um controle da performance que na vida, no fight real. Será que não? Aí que tá, né? Não, eu acho que se a gente vai de qualquer jeito. Se vamos seguir o conceito Gaiarsa, ele falava isso, né? A pessoa ele trabalhava nisso, no consciente e inconsciente. Você acha que você está se vendo, mas quem está te vendo é o outro. Então, o outro conhece você. Você não se vê muito, entendeu? E agora, então, né? Você fica... e agora? Mas essa imagem aqui é como espelho, é uma imagem que a gente controla um pouco. Mas em termos de teoria do documentário, tem uns autores que falam que cada um hoje da modernidade tem um devir imagem de si, né? Você consegue se perceber como imagem para o outro. Né? Então, o que fala? Que esse documentário espontâneo, que seria aquela pessoa que não tem nenhum domínio disso, da linguagem, não existe. Que não né? está Todo atuando, mundo né? tem essa ideia de si mesmo como imagem. Né? Todo mundo faz vídeo na festa de família, no aniversário, quando encontra os amigos, né? Toda hora. E o pessoal tem mais espelho em casa também, né? Usa mais o espelho. Sim, mas as pessoas usam a foto mesmo hoje, né? Os mais jovens, eles sabem já os ângulos de fotos. Eu tô aqui, Renata, em São Paulo, na casa de um amigo que trabalha no Vídeo nas Aldeias, sabe? Do Vansan. E aqui eu tenho tudo ao meu redor, aqui é de imagens e documentários e tudo mais, né? Então, ouvi você falando, ele tá me apaixonado pelo Coutinho. Pois vou passar a tua referência. Legal! Sabe só que uma historinha que eu achei que cabia aí, que é bem manjada, mas tem muito a ver com o que a Renata falou ali.
e com a formação da imagem do cérebro, aquela história de uma tribo, né, que de repente muda a chegada das ondas na praia e eles ficam intrigados e não conseguem entender o fenômeno, até que chega um momento, o pajé da tribo consegue enxergar um navio, mas eles nunca haviam Uma visto. caravela. E aí, a partir da percepção, da concepção daquele objeto, as pessoas começam a enxergá-lo, né? Que eu acho que tem muito a ver com o que a Renata falou, esse lance da formação da imagem dentro da cultura, dentro do possível de se enxergar, né? Não é que a gente vê tudo, a gente vê o que a gente tem concebido lá dentro, as imagens que a gente consegue formar, né? A discussão estava muito boa, por aí. Então, tá bem, gente. Ele anotou, eu também anoto. Já tem barraco, já tem tenda, eu acho que eu vou lançar a Oca. A Oca é bom. Mas o barraco é uma versão da tenda, é uma versão brasileira não, da tenda. É coisa de europeu. Tem pano. Tá bem, gente? Ai, Beijos. valeu, Tchau, gente. Renata. Bom fim de Beijos. semana. Valeu. Tchau, gente. Tchau.